O ator Wagner Moura estava sendo cotado para ganhar o Oscar, né? Ele estava na competição aí para conquistar o Oscar para o Brasil, né? Um filme brasileiro que ele fez, que é o Agente Secreto. É um ator muito bom, um ator versátil que tá, já tem muitos anos que ele está trabalhando fora, né? Ele sempre está em várias produções aí de Hollywood, aí ele tem trabalhado, né? Aqui, antes de a gente entrar no assunto, eu queria separar um tempo para pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar a sua mensagem. E muita gente passa aqui pelo canal e não se inscreve, né? Então eu queria pedir essa ajuda para vocês aí, você se inscrever no canal. Eu preciso de 1.000 inscritos, eu preciso chegar em 1.000 inscritos. Eu preciso que vocês me ajudem, entendeu? Você que gosta do conteúdo, sempre está vindo aqui, né? E a gente sempre está comentando sobre os assuntos do momento. Eu quero pedir essa gentileza por você. A única coisa que eu estou pedindo para você, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso gera engajamento e ajuda a gente que é criador de conteúdo, beleza? Voltando aqui ao assunto, né? O Wagner Moura é um grande ator, né? Um cara muito bom. Eu particularmente gosto, né, da atuação dele. E tem um filme dele que está até passando aqui, que é o Tropa de Elite, um filme que foi lançado em 2007. E eu acredito que esse filme ele revolucionou assim a indústria brasileira e chamou muita atenção. Chamou muita atenção. Foi numa época também que estava surgindo os DVDs, né? Era uma febre do DVD, filme em DVD, e a pirataria também estava muito alta. Tanto que uma história engraçada que esse filme, ele na verdade, ele não chegou nem a ser lançado, né? Ele foi vazado lá dos bastidores da gravação e caiu no meio da pirataria. Então, assim, eu lembro que eu fui assistir esse filme, eu não fui na banca lá, na feira, comprar o DVD para assistir, mano. Todo mundo falava do filme. E o filme realmente é muito bacana. O primeiro filme é muito top. O Wagner Moura trabalhou muito bem nesse filme, né? O cara entrou no personagem mesmo. E é um filme que todo mundo lembra. Falou do Wagner Moura, todo mundo vai lembrar do personagem dele. É o Capitão Nascimento, do Tropa de Elite. Então foi um filme que muita gente que é novo agora não vai saber, né? Mas esse filme, mano, você saía na rua e todo mundo falava desse filme. Não tinha conversa onde você sentava, todo mundo falava do filme. Colocou também esse grupo operacional que é o Tropa de Elite, colocou o nome deles, né, no topo, que mostrou que é um grupo de elite da polícia, né, do Brasil muito forte, tipo o BOP lá nos Estados Unidos. Então, realmente esse filme ele trouxe, né, esse grupo também, a visibilidade ao Tropa de Elite, né, os treinamentos, como é que você consegue entrar e fazer parte desse grupo especial, né? Então, esse filme marcou mesmo geração, marcou o tempo da galera, né? E voltando aqui, o Wagner Moura, ele estava cotado, né, para ganhar o Oscar, né? Infelizmente ele não conquistou, né? Ele acabou perdendo o Oscar para um outro ator lá nos Estados Unidos, que é o B. Jordan, né? É um cara também aí que faz muito filme, e ele ficou bem conhecido naquele filme do Pantera Negra como o vilão lá do Pantera Negra. Então é um cara também muito bom. Só que teve uma coisa que chamou muito a atenção, né? Que foi, por exemplo, existe uma cultura, né? Quando o ator ele está sendo cotado para ganhar o Oscar, né? Para participar dessa comemoração, dessa premiação que é muito, eu acho que todo ator, o ator que tem uma carreira, que quer crescer na carreira, ele quer chegar nesse momento da carreira, né? De ser convocado, de ser chamado para concorrer ao Oscar, mano. Eu acho que é um ápice, né? De todo ator, toda pessoa que gosta, né? De atuar e sentar na cadeira daquela, participar daquele evento é uma coisa memorável, uma coisa de surreal, né? E são poucos, né? Que têm essa experiência. O que acontece? O Wagner Moura, antes de chegar lá no Oscar, o filme né, ganhou vários, é o Agente Secreto, ganhou vários prêmios, né, outros prêmios. Então estava um filme que o Wagner Moura estava sendo muito cotado, né, ao menos aqui no Brasil tinha uma torcida muito grande em favor para que ele ganhasse, né, esse prêmio do Oscar, né, seria uma coisa grandiosa. Só que tem uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil e há muito tempo, né, que é a questão dos atores, eles escolheram um lado político, né, e isso acaba interferindo na carreira do ator, né. Se o ator estiver do lado certo, ele vai ter muito apoio, ele vai ter muito engajamento. Se ele estiver do lado certo do estúdio, né, de gravação, né, ele estiver do lado da, vamos dizer assim, que o pessoal fala da lacração, ele vai ter muito sucesso, ele vai ter espaço, vai ter carreira. Mas se ele tiver contra esse outro grupo, simplesmente a carreira dele vai ser falida, vai ser cancelada, ele não vai ter porta, as portas vão ser fechadas, né? A gente vê isso com outros atores acontecendo, né? Atores que
e declarou o seu lado político, né? E ele acabou sendo cancelado, né? Pelas as emissoras, pelos estúdios, né? E outros que declarou ele já teve um apoio grande, né? Isso não aconteceu só com o Wagner Moura, né? Acontece com todos que tomam um partido, né? E o Wagner Moura, quando ele estava aí para concorrer esse prêmio do Oscar, ele é de Salvador, então houve toda uma mobilização, né, das mídias aqui do Brasil divulgando esse momento, né? Teve lá no Salvador, os caras colocaram telão na cidade, e tipo clima de Copa do Mundo, que é uma cultura também que em outros lugares com outros atores também acontece, né? No país do cara, na cidade do cara, só costumam colocar telão, costumam as pessoas ir para a rua, né, para celebrar esse momento. E que o Wagner Moura não foi diferente, né? Teve toda essa mobilização, parecia uma coisa de Copa do Mundo, mas também do outro lado teve pessoas também que se mobilizou para torcer contra. Olha para você ver como é que está a situação, né? Pessoas torcer contra, por quê? O Wagner Moura ele já tem vários outros prêmios, ele sempre no discurso ele agradece ali pelo filme, mas também ele dá a sua versão política, né? Ele ataca, né, o ex-presidente. Então toda vez que ele tem um espaço, né, de se divulgar ali, de agradecer pelo prêmio que ele está recebendo, ele bota ali o Bolsonaro no meio, né? Bota o ex-presidente no meio. Isso acabou gerando, né, uma desavença com outro grupo, né? Porque de fato o Brasil ele está polarizado, né? E a política está envolvida em tudo que é canto. Qualquer canto as pessoas botam a política no meio, mano. Uma coisa simples, às vezes você está com uma discussão ali, uma conversa com alguém até próximo ali de você, a pessoa consegue botar uma política no meio. Então, o Brasil ele chegou nesse nível, né? Ele chegou nesse patamar onde a política ela se torna assim o ponto-chave de qualquer coisa. Infelizmente, o ator, né, escolher esses momentos para falar de política, ele acabou também recebendo hater do outro lado, né? Então você viu também pessoas que se mobilizou para assistir, mas para assistir ele ser derrotado. Você vê como é que tem vídeo, né, de pessoas na hora que o cara é chamado outro ator, as pessoas comemorando como se fosse um gol que o cara perdeu, tá ligado? E então você vê essa polarização. Por que disso? De fato, igual eu falei, os atores, eles, muitos deles, não são todos, mas muitos acabam escolhendo o lado, né? Então acaba sofrendo essas consequências. Mesmo as pessoas concordando que o cara é um bom ator, né? Concordando que o cara trabalha bem, mas esse lado político ele acaba sobressaindo, né? E ele acaba gerando esse impacto, né? Essa rejeição de um determinado grupo, de uma parte, né? Quantas pessoas torceram a favor e teve pessoas também que torceram contra, né? Ele acharam bom ele ter perdido, né? Mesmo concordando que o cara é um bom ator, mesmo que para um ator, para a cultura do país receber um troféu, receber um Oscar é uma coisa importante, mas acaba sobressaindo essa disputa, né, política, até porque, vamos dizer assim, o próprio ator escolheu, né? Ele escolheu misturar essas coisas. E aí também cada um vai ver, acha que é certo, acha que é errado, né? Sempre como tem de um outro lado também atores que escolheram o lado da direita e tem atores que escolheram o lado da esquerda. Então, dos dois lados tem a mesma coisa, né? Às vezes você vai reclamar de um lado, mas o outro lado também está fazendo. Então, e tem uma coisa também interessante que a gente gosta de observar que, de fato, a esquerda, né, ela sabe trabalhar com os artistas, ela sempre teve os artistas do lado dela, ela sempre teve a mídia do lado dela. Ela entende que os artistas, né, os atores, eles carregam uma influência muito grande, né? Os atores, eles interferem no comportamento social. Então, uma palavra que eles falam, ela gera impacto, né? Então, a esquerda, ela está sempre do lado dos artistas, porque ela sabe que esses artistas eles vão gerar um impacto, né, social, um comportamento, eles vão mudar a leitura de como a sociedade enxerga as coisas. Então a esquerda ela sabe muito bem trabalhar com isso, né? A direita chegou um pouco atrasado, mas ela está entendendo isso também e tem agora também a rede social, né? A rede social está aí, onde várias pessoas podem dar sua opinião. A mídia, antigamente, ela estava na mão só de um grupo de pessoas, agora não. Qualquer pessoa pode pegar um celular e começar a dar sua opinião e também conseguir deixar sua opinião, deixar o seu recado. Então, isso também gera um impacto, né, em todas essas coisas. Mas é muito legal a gente ver, né, um ator brasileiro concorrer, né, ao Oscar, concorrer
né, a um prêmio, né, mesmo que ele não ganhou, né, mesmo que ele não conseguiu, mas construiu a história, construiu o legado. O cara é um bom ator, sim, eu, na minha opinião, concordo. Acho esse filme aqui, Tropa de Elite, um filme muito bacana que o cara fez. E é isso aí, deixando a minha opinião. E você não esquece de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que é que você acha dessa situação, né? Eu vi aqui que teve pessoas que torceu, parecia que isso é a Copa do Mundo, né? Quando o cara perdeu, a galera gritando. Aí eu tava agora pensando o seguinte: será que na Copa do Mundo a gente vai conseguir reunir todo mundo? Será que todo mundo vai conseguir chegar numa única energia? Porque assim, já tem um bom tempo que o Brasil está dividido, né? Você não consegue reunir todo mundo e torcer para uma única coisa, porque sempre tem política no meio. Vamos esperar a Copa do Mundo, se todo mundo vai se reunir. Eu acredito que a Copa do Mundo acho que vai ser o único evento que vai conseguir reunir todo mundo e torcer, né, em um único propósito, né? Mas vamos ver. Eu quero que você deixe a sua opinião de novo, se inscreve no canal, beleza? Deixa o seu like e até o próximo vídeo.